Existe um caminho pouco compreendido entre os mundos. Uma travessia silenciosa que liga dimensões diferentes da existência. E foi durante uma dessas jornadas que surgiu o relato de algo que poucos ousariam imaginar. Um trem que atravessa regiões profundas do umbral. A viagem já havia começado há algum tempo, quando o cenário ao redor mudou de forma inquietante. Dentro do veículo, tudo permanecia em harmonia. Uma luz suave preenchia o ambiente, trazendo estabilidade e certa sensação de proteção. O silêncio era quase absoluto, como se cada espírito ali estivesse imerso em seus próprios pensamentos. Mas do lado de fora, a realidade era outra. Pelos visores era possível observar a paisagem sombria do umbral. Um ambiente carregado, denso, onde a própria atmosfera parecia reagir às vibrações dos que ali habitavam. Árvores retorcidas surgiam ao longe, como formas distorcidas pela dor e pelo desequilíbrio. O céu, constantemente cortado por relâmpagos, revelava por breves instantes aquilo que a escuridão insistia em esconder. E nesses lampejos de luz surgiam presenças. Vultos que se moviam lentamente, consciências mergulhadas em profundo sofrimento espiritual. Não eram exatamente como corpos, mas expressões vivas de estados internos. Formas desorganizadas, reflexos de mentes ainda presas a conflitos intensos. E ainda assim, pareciam indiferentes à passagem do trem, como se estivessem aprisionadas em suas próprias realidades. A descida começou de forma gradual. E quanto mais o trajeto avançava, mais pesada se tornava a atmosfera ao redor. A escuridão parecia ganhar densidade, como se o ambiente respondesse à profundidade daquela região espiritual. Até que, ao longe, algo diferente começou a surgir. No início, era apenas um brilho discreto. Depois, outros pontos luminosos começaram a aparecer, rompendo a escuridão com delicadeza. Feixes de luz acendiam, cruzando o espaço sombrio, até se encontrarem em uma formação surpreendente. Uma estrutura luminosa se erguia no horizonte. Como uma pirâmide feita de pura energia, ela contrastava com tudo ao redor. Aquela luz não estava ali por acaso, e tampouco permanecia ativa o tempo todo. Era acionada em momentos específicos, quando havia necessidade de orientação, de amparo, de caminho. Como naquele instante. Os feixes luminosos cortavam a escuridão de forma firme, criando uma espécie de farol espiritual impossível de ignorar. E a reação ao redor era imediata. As presenças que antes ocupavam o ambiente simplesmente se afastavam. Não por imposição, mas por incapacidade de permanecer. Aquela luz não apenas iluminava, ela transformava o ambiente ao seu redor. Em uma vasta área, tudo parecia se dissolver. Nenhuma construção permanecia, nenhuma forma densa resistia por muito tempo. Era como se ali existisse um espaço de transição, um intervalo dentro do próprio umbral. E no centro dessa manifestação havia algo ainda mais surpreendente. Um ponto de acolhimento. Um local que, apesar de situado em meio a uma região tão difícil, apresentava características completamente diferentes. À medida que o trem se aproximava, tornava-se possível perceber que aquele não era apenas um refúgio comum. Era uma estrutura organizada, viva, pulsando em harmonia com princípios elevados. Ali, espíritos em jornada de aprendizado e auxílio encontravam um destino temporário. Um lugar preparado não apenas para receber, mas para restaurar, orientar e fortalecer aqueles que estavam em processo de reequilíbrio. O trem então desacelerou, e pouco a pouco aproximou-se desse ponto de luz no meio da escuridão. A sensação que envolvia o ambiente interno mudou. O silêncio agora carregava algo diferente, não mais apenas introspecção, mas uma espécie de expectativa serena. Como se todos ali soubessem, ainda que intuitivamente, que estavam prestes a cruzar um limite importante. Um limite entre o sofrimento profundo e a possibilidade de recomeço. Ao atravessar aquele limite invisível, o contraste se tornava ainda mais evidente.
O que antes era escuridão e densidade, agora dava lugar a um ambiente equilibrado, onde tudo parecia vibrar em uma frequência mais leve. Não se tratava apenas de um refúgio, mas de um verdadeiro ponto de apoio espiritual em meio a uma região difícil. A estrutura que se revelava à frente não era comum. Havia uma organização precisa, quase como se cada detalhe tivesse sido cuidadosamente planejado para atender diferentes necessidades. Era um posto de socorro, amplo o suficiente para acolher uma quantidade imensa de espíritos em recuperação. E ainda assim, tudo ali transmitia paz. As construções pareciam vivas, integradas ao ambiente de forma harmoniosa. Nada lembrava o caos do lado de fora. Era como se aquele espaço existisse sob outra lógica, sustentado por leis mais elevadas. Foi nesse momento que uma presença se aproximou. Um espírito de aparência serena, vestes claras e um manto suave que refletia tons delicados. Em suas mãos, um cajado que emitia um brilho discreto, não ofuscante, mas profundamente reconfortante. Sua expressão era tranquila, mas carregava uma sabedoria que não precisava de palavras. Ele era o responsável por aquele lugar. Sua forma espiritual mantinha características de uma existência passada, preservadas por escolha própria. Isso não era raro. Muitos espíritos, ao longo de sua jornada, optam por conservar traços que representam equilíbrio ou identificação interior. E aquele ambiente não recebia qualquer visitante. Ali chegavam apenas aqueles que já haviam atravessado as fases mais intensas de perturbação espiritual. Espíritos que, mesmo após experiências difíceis, começavam a demonstrar sinais de reorganização íntima, ainda frágeis, mas prontos para um novo passo. O que mais chamava a atenção era a divisão daquele espaço. Não se tratava de um único ambiente, mas de diversos setores, cada um preparado de acordo com as referências culturais e emocionais dos espíritos acolhidos. Essa adaptação facilitava o processo de compreensão e aceitação da nova realidade. Em uma das áreas, jardins silenciosos e construções inspiradas em tradições orientais acolhiam espíritos que viveram em regiões do leste. O ambiente transmitia disciplina, introspecção e serenidade, como antigos templos. Mais adiante, estruturas com fontes amplas e espaços que lembravam oásis ofereciam acolhimento a espíritos ligados a regiões do Oriente Médio. A água ali parecia ter um papel fundamental no equilíbrio e na renovação. Havia também setores com tonalidades intensas e vibrantes, preparados para espíritos oriundos do continente africano, respeitando suas referências e memórias mais profundas. Outras áreas recebiam espíritos de diferentes partes do mundo, cada uma organizada de forma a criar familiaridade. Nada era feito por acaso. Tudo tinha um propósito: ajudar o espírito a se reconhecer e, aos poucos, se reorganizar. Porque para muitos, o maior desafio não está na passagem entre a vida material e a espiritual, mas na aceitação. Aceitar que a existência continua, que as escolhas têm consequências e que sempre existe a oportunidade de recomeçar, ainda que em novos caminhos. E mesmo com toda aquela proteção, o posto não estava isolado. Do lado de fora, o umbral permanecia ativo. Regiões densas continuavam existindo, habitadas por consciências em diferentes níveis de desequilíbrio. Por isso, aquele local precisava manter sistemas de defesa constantes. Campos de proteção, sustentados por energias elevadas, impediam a aproximação de presenças que ainda não estavam preparadas para aquele ambiente. Nada ali era por acaso. Cada detalhe refletia trabalho, dedicação e, acima de tudo, propósito. Um propósito que vai além da compreensão imediata, mas que pode ser sentido por aqueles que estão dispostos a enxergar além da matéria. Relatos como esse nos convidam à reflexão sobre nossas escolhas, nossos pensamentos e sobre o caminho que estamos construindo todos os dias, ainda em vida. Porque no fim, cada espírito segue exatamente na direção que constrói dentro de si. E talvez compreender isso agora seja o primeiro passo para evitar caminhos mais difíceis depois.
Se essa mensagem trouxe reflexão para você e se você deseja continuar recebendo conteúdos que expandem a consciência e fortalecem o espírito, considere se inscrever no canal. Assim você continua acompanhando histórias e ensinamentos que podem transformar a forma como enxergamos a vida e o que vem além dela.